Bom, são 19 horas e queria agradecer a todo mundo que está aí entrando, participando. A Camilo, Cristiana, a Tatiane, a Maria Cecília, a Gleice, tá? Agradecer a oportunidade que a equipe do Cotec Pontalina me confere, né, de estar com vocês, a rede Integro, né? Parceria com a CIAP. Agradecer ao presidente Edmar e dizer que é um prazer voltar, nem que seja virtualmente, a Pontalina, já que a gente ama tanto o município, temos uns laços de amizades aí com todo mundo. E um abraço ao meu irmão Robson e a toda a equipe, né, que nos dá a oportunidade de retornar, a minha querida Gislaine, tá bom? Então vamos lá. A palestra é avançando em tempo de crise e todos nós sabemos da extrema importância do momento que nós estamos vivendo, né? Diz que os cientistas descobriram qual é o ato que mais acende a área de satisfação no cérebro. Vocês imaginam qual que é? O ato que mais acende a satisfação do nosso cérebro é aprender. O ser humano adora aprender. E o segundo, mais importante, pasmem vocês, a segunda fonte que acende a satisfação do cérebro é superar. Então, esse é um momento de extrema importância para todos nós, porque a gente precisa de aprender a viver em meio a essa pandemia e nos superar as barreiras, os obstáculos, principalmente os internos que todos nós estamos vivendo, né? Para desenvolver megas competências, a gente tem que ter autoconhecimento, a gente tem que ter autodesenvolvimento e a gente tem que ter autotransformação. Então, conhecimento, desenvolvimento e transformação. Nós somos desafiados todos os dias, né? E para que a gente encontre todo esse mecanismo de mudanças, nós temos que despertar gatilhos mentais, né? É como se fosse um atalho do nosso cérebro para a gente poder mudar, ter tomadas de decisões positivas. Então, por exemplo, o gatilho mental da escassez. O ser humano só dá valor nas coisas depois que perde, né? O gatilho mental da urgência. Um tal de Geraldo Vandré disse assim: quem sabe faz a hora e não espera acontecer. O gatilho mental da reciprocidade. Gentileza gera mais gentileza. O gatilho mental da prova social, que está sendo muito testado atualmente. Por exemplo, nós temos 2 restaurantes, um de frente para o outro, tá? O que acontece? Um tá cheio de gente lá pegar um marmitex, né? E o outro não tem ninguém. Porque é a prova mental que cada um de nós tem uma capacidade de vivenciar, de restaurar e de se reinventar diante da crise. Então, a prova social de que tem gente que, diante das intempéries do caminho, consegue avançar com maestria. A prova mental da autoridade, né? Você tem que ser o cara naquilo que você faz. Nesse momento, principalmente. Por quê? Porque as oportunidades são poucas, nós temos que criar essas possibilidades. Mandar um abraço aí para Viviane, Daniele, Adriane, Helena e por aí vai. Vamos lá. Bom, o coronavírus nos atacou de 3 formas. Ele atacou a gente emocionalmente. Quem não ficou emocionalmente abalado? Psicologicamente e financeiramente, não é? E como é que nós estamos reagindo diante disso vai mostrar de que matéria-prima nós somos feitos, porque qualquer barco navega bem quando o mar está calmo. Quando ruge as tempestades, a gente vai mostrar de que matéria-prima nós somos feitos. Então, por exemplo, o que o isolamento gerou nas pessoas? Primeiro, ansiedade. Para muitos, depressão. Outros ganham de peso. Eu ganhei 10 quilos nessa pandemia. 6 meses e meio sem começar a palestrar presencialmente. Vou começar amanhã. Amanhã eu retorno, depois de 6 meses e meio. Né? Para muitos, houve oportunidades. Por exemplo, as lives que os sertanejos fizeram, muita gente ganhou milhões. Poucos, mas ganharam. Não é? O pessoal que trabalha com delivery de entregas, eles estão ganhando muito dinheiro, estão bem, multiplicaram, contrataram mais gente para trabalhar para eles,
não é? Você tem que aprender a se reinventar dentro do negócio. Então, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui agora? Lives, não é? Transmissões ao vivo para que a gente possa atingir as pessoas. É uma coisa que veio para ficar, isso não vai modificar. Mas, por exemplo, qual foi o fator e o setor que mais faturou em nível de Brasil? O agronegócio. Aumentou 40% o faturamento, em média, tá? Do pessoal da agricultura e da pecuária. Só 40%. Imagina, tem gente vendendo soja já para o ano que vem, que ele nem plantou ainda, não é? Então, os sintomas da ansiedade, eles têm sintomas físicos e têm sintomas psíquicos. O físico, dor no peito, dor de cabeça, formigamento, tontura, palpitação. Tá lembrado disso? Aconteceu isso com você? Alterações gastrointestinais e outros. E os sintomas psíquicos. Insônia. Quem é que não ficou sem dormir dias? Irritação, tensão, inquietação, perda de concentração. Tudo isso aconteceu. E serve de exemplo para nós que na Idade Média houve uma peste e qual que era o desafio e continua sendo para nós? A gente tem que ter autodomínio no momento da crise, ampliar as possibilidades, superar os limites, né? Desenvolver potenciais, controle pessoal. Eu adoro gente que fala assim: eu perdi o controle. Ninguém perde virtude adquirida. Se perdeu porque nunca teve. Eu perdi minha paciência. Ninguém perde virtude adquirida. Se perdeu porque nunca teve. Postura proativa, assertiva. Conta que tinha um padre na Idade Média. A peste matou muitos adultos e centenas de crianças ficaram órfãos. E ele ia até as tavernas tentar conseguir dinheiro junto aos nobres. E ele chegou numa taverna onde estavam os homens mais ricos daquela cidade. E ele falou assim: olha, eu estou tentando salvar as vidas que ainda existem de muitos jovens que perderam os pais, muitas crianças. E eu gostaria que vocês me dessem alguma coisa. E um nobre que estava lá escarrou-lhe, cuspiu no rosto, né? Ele tirou um lenço, limpou o rosto e disse para aquele nobre: o que o senhor tinha para me dar, o senhor já me deu. Eu quero saber o que o senhor tem para dar para as nossas crianças. Você imagina, no meio de uma pandemia, de uma crise, de milhares de vidas sendo ceifadas, né, pela doença, e você ainda tem inteligência emocional de alguém que cospe no seu rosto. Tem gente muito grande no planeta Terra. E são nessas pessoas que nós precisamos nos mirar. São essas pessoas que nós precisamos de ter como modelos, né, para nos ensinar a viver. Então, vamos lá. Os agropecuaristas nunca ganharam tanto dinheiro. Qual tem sido o carro-chefe? Primeiro está sendo a soja. Segundo, a carne bovina, né? A produção do setor aumentou muito, né? O ranking dessa importância da agropecuária brasileira. Depois, o terceiro maior tem sido o milho. Depois tem sido a pecuária de leite, o leite, depois a cana, depois o frango e depois café. Então, imagine o quanto de oportunidades de empregos que estão sendo gerados nessa área. Porque o mercado, no início da pandemia, para comércio, indústria, houve uma paralisação, uma mobilização. Como é que nós vamos fazer para reagir diante das dificuldades? E aí a reconstrução e a retomada. E, por exemplo, nós não sabemos como é que vai ser, como é que o mercado vai reagir sem essa ajuda que o governo federal tem dado às pessoas menos ajudadas pela sorte, as que estão desempregadas, né? Então, como é que vai ser isso? The day after? Nós não sabemos. Mas a gente sabe que tem cada lição, para nós, é importante de outros países que a gente possa incorporar. Por exemplo, quando teve a queda da Bolsa em 1929, né, a Europa, ela precisava muito de tudo aquilo que os Estados Unidos produzia. Quando houve o equilíbrio de 1918 a 1929, a hora que chegou em 29, a Europa parou de comprar dos Estados Unidos e aí deu a queda da Bolsa, né? O que aconteceu? Eles pararam de vender e também pararam de comprar. Por exemplo, eles compravam muito café de nós. Olha o que o mercado brasileiro fez. Puseram fogo o governo pôs fogo nos pés de café. Tem cabimento uma coisa dessa? Aí o que aconteceu? A Nestlé se viu numa situação difícil, né? Como é que nós vamos fazer em relação ao café
que o café para eles é o carro-chefe, né? A gente pensa que é leite, mas é o café. Aí o que aconteceu? Eles desenvolveram que o Nescafé, que representa simplesmente a marca mais valiosa da Nestlé. Então, quer dizer, diante de uma crise, eles se reinventaram, né? A Dupont, por exemplo, os americanos compravam muito seda do Japão. Na Segunda Guerra Mundial, pararam de comprar seda. O que aconteceu? Eles tinham necessidade de ter um tecido que atendesse às necessidades. A Dupont desenvolveu o quê? O nylon. Por isso que as mulheres começaram a usar as cintas ligas, né, as meias calças, que isso não existia, né, uma procura imensa, filas para poder comprar. E o nylon passou a ser utilizado aonde também? Nos paraquedas dos homens que saltavam, né, dos PQDs, dos paraquedistas. Então, imagine, diante de uma crise, as pessoas se reinventam, surgem possibilidades, oportunidades, e a gente muda. Mas o mais importante nessa crise é que você tem que aprender que ser é maior do que ter, sempre. E tem muita gente que inverte essa ordem. Não é o ter em primeiro lugar, e sim o ser. Nós temos que ser bons, inteligentes, altruístas, positivistas, temos que ser generosos, temos que buscar sinergia com as pessoas que estão vivendo um momento difícil. O clima organizacional, o ambiente psicológico das empresas, num momento igual esse, imagina todo mundo com medo de ser demitido, de quem está trabalhando, olhem milhões de desempregados, né? Como é que a gente faz então? Tem sempre dentro de uma empresa o clima positivo e o clima negativo, né? E toda mudança, ela tem dentro de nós, nós temos incentivos e empecilhos internos e externos, e a gente precisa de ir ao encontro, ao invés do problema, mas da solução. Tem gente que adora ser o problema onde ele se encontra, não é? Eu falo que tem gente, duas espécies de pessoas, as que têm úlcera e as que provocam úlcera. Meu Deus do céu, como é que você está reagindo? Por exemplo, você está vendo um momento de Covid, você recebeu a oportunidade de trabalhar, vou dar um exemplo, numa Nestlé da vida, tá? Aí você pede um atestado porque você achou que está com a dor de garganta e está com Covid. E você fica 10, 15 dias sem ir na empresa. Você acha que isso não está sendo visto pelas pessoas que estão no RH, que estão te observando? Cuidado, a vida te dá oportunidade e às vezes ela te tira. Você não soube aproveitar as oportunidades, não é? Nós estamos vivendo um momento atual, nós temos o momento da transição e nós temos o futuro. E a organização ela não muda, quem muda são os indivíduos, tá? Nós temos um modus operandi que a gente tem que entender que essa mudança tem que ser uma mudança coletiva, nós precisamos de mudar. Mas será que nós mudamos? Por exemplo, abriu as possibilidades de ir para a praia, lotamos as praias, pessoas sem máscara, cuidado com relação a isso, né? Parece que a gente não tem muita disciplina, nós brasileiros deixamos as escolas vazias e as praias cheias. Será que é isso mesmo? Um país que está sendo considerado o país que menos está preocupado com a educação na atual conjuntura, em que fomos impedidos, muitos de nós, de trabalhar, de estudar, mas as pessoas não foram impedidas, por exemplo, de ir para a praia, né? Pesos e medidas diferentes. O presidente perdeu a autonomia de governar e governadores e prefeitos superfaturaram o dinheiro que vieram do Covid. E aí tá aí os problemas dos governadores sendo envolvidos com N crimes do mau uso do dinheiro público. Então o problema do Brasil ainda é o brasileiro, não é? E nós temos que pensar diferente. Imagina como é que era um funcionário no século XIX. O que era importante para a gente como funcionário? Você era o cara que era um trabalhador braçal. Ele tinha que ser forte, ele tinha que ser vigoroso, ele tinha que ser não criativo, ele era descartável, ele era obediente, submisso, ele era mal remunerado, ele tinha excesso de trabalho. Eles eram escravos, não é? E agora, a gente ainda insiste, né, em perfis de incompetência. Você já trabalhou perto de gente que é sugador? Que é o tempo inteiro, o venha a nós, o vosso reino nunca. Pessoas incompetentes, pessoas que não dominam o conteúdo, né? Eu tinha um professor de química, ele não dominava a língua portuguesa para dar aula. Ele falava placa, bicicleta, o problema, olha para vocês ver, eu vou te perguntar uma pergunta, eu vou te falar para vocês. Né? Então, me desculpa, ele fingia que dava aula, a gente fingia que assistia, porque ele era péssimo de conteúdo. Né? Nós temos ainda
Maus profissionais que são perseguidores. Imagina numa crise dessa, você perseguir um cara que está emocionalmente frágil. Eles se comprazem no mal, eles não têm foco. Então, vamos começar a repensar, né? Que o grande profissional, ele é diferente, ele tem empatia, né? Ele tem autodomínio, ele tem autoconfiança. Eu tive o privilégio de fazer palestra na casa de Castro Alves, na Bahia, na cidade de Castro Alves, né? E conta a história que ele era um homem tão bonito que quando ele saía de casa, ele falava assim: mães, vigiem suas filhas, Castro Alves está nas ruas. Olha que autoconfiança, né? O cara do futuro, ele é bom com tecnologia. Eu, por exemplo, vou ser sempre analógico, mas eu estou lutando sempre para poder encontrar a minha parte digital que está aí, escondida, né? Precisa de integridade, imparcialidade, criatividade. Ele precisa somar com o grupo. Nunca precisou tanto dessa sinergia do grupo. Então, qual que é a fórmula mágica para você ser um profissional bem-sucedido? Conhecimento técnico, mais experiência profissional, mais relacionamento, mais trabalho árduo é igual sucesso. Não espera a felicidade de uma caixinha de presente, que ela não vai acontecer. Entendeu? Então, quais são os 8 maiores inimigos do seu cérebro? Falta de qualidade de sono, né? Sedentarismo. Eu falo que as academias, pelo menos onde eu estava, nos estados, estavam fechadas. Então, eu ainda fiquei impedido de fazer musculação. De caminhada, não, mas eu não curto muito fazer caminhada, né? Então, tudo isso somou. A rotina nossa, né? Um inimigo do seu cérebro. A sua sobrecarga mental. Tem gente que não consegue separar, né? Ele tem que esquecer que dentro de casa ele não é um garçom, ele não é um administrador de empresas, ele é marido, ele é esposo, ele é filho, ele é irmão. Saber fazer essa diferenciação é importante. A gente tem, falei sobre a ansiedade, desorganização, tem sido também um grande inimigo do seu cérebro. Tem gente que gasta 40 minutos por dia para organizar seu material dentro da empresa, no lugar onde ele trabalha. Vícios de alimentação, pessoas que não conseguem nutrir o próprio corpo com algo que vai fazer o corpo funcionar melhor, vai ser mais fácil. E a carbonização mental. Eu parei de ver jornal na televisão, porque eles só fazem sensacionalismo e terrorismo das informações. Eu quero informação, eu vou lá e pesquiso o que eu quero. Por quê? Porque muitos meios de comunicação estão nos manipulando em relação a tudo isso que está acontecendo, não é? Então, eu fiz o preventivo, eu usei hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, zinco, tentei, de alguma forma, blindar o meu corpo, graças a Deus, estou super bem. Então, a gente precisa de parar de ficar sintonizando coisas ruins. Tem tanta coisa boa que você pode pegar nesse momento. Comece a nutrir seu cérebro, a ver coisas boas, a ler coisas boas. Olha, eu gosto sempre de pensar fora da caixa. Leia a Ética de Platão, a Política de Spinoza, os sermões de Padre Antônio Vieira, o discurso do método Descartes, os discursos de Cícero. Nossa, se pega Platão, ele fala: o castigo dos homens capazes é viver sob o regime dos homens incapazes. Você pega um Martin Luther King da vida que fala assim: o que tem destruído a humanidade não são os atos e as palavras de algumas pessoas ruins, mas o silêncio e a acomodação de muitas pessoas boas. Você pega o Confúcio, que ele fala: o homem comum exige dos outros, o homem nobre exige de si mesmo. O homem nobre pode ser lento no pensar, mas ele é rápido no agir. Todos comem e bebem, mas raros são aqueles que sabem saborear. Aprenda a saborear a vida, a ter uma outra conotação. Pare de ver as pessoas com negatividade, pessoas que você carrega a morte nos olhos, só fala o negativo, só fala mal dos outros. Por favor, mude a sua sintonia, né? O nosso sistema nervoso, ele tem uma influência 20% do ambiente, 30% da nossa genética e 50% do nosso estilo de vida. Como é que está seu estilo de vida? Você está na mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim? Ou você é um profissional que se desafia, que não tem medo, por exemplo, de passar para as pessoas que você sabe? Tinha um filósofo eclesiástico anglo-saxão chamado Beda, e falava o seguinte: 3 são os caminhos para a consolidação do seu fracasso. Primeiro, não ensinar o que você sabe, que é generosidade mental, não tenha medo de ensinar. 2, não praticar o que se ensina. Fala como o mar, vive como o pântano. É gigante nas palavras, pigmeu nas ações, como dizia Gibran Khalil Gibran. Isso é ética. Não pergunta o que se ignora, que é humildade intelectual. Pergunta, porque quando você faz algo mal feito, chama-se retrabalho. Alguém vai ter que fazer, ou você vai ter que fazer. A gente perde 2 coisas: tempo e dinheiro.
tempo é oportunidade perdida que não volta nunca mais. Dinheiro você pode até recuperar, mas o tempo, no more, não vai voltar, entendeu? Eu queria que você fizesse algumas perguntas, se desafiasse hoje. O que governa a maneira de você dirigir a sua vida? Você já parou para pensar sobre isso? É, Você é o que você gostaria de ser? Você tem o que você gostaria de ter? Você está feliz naquilo que você está se tornando? Você está feliz na empresa que você está trabalhando? Você vai trabalhar com o espírito de alguém que vai ser demitido? Ou você tem altruísmo, positivismo? O dinheiro significa alguma coisa para você? Ou tem coisa que tem algo que significa mais do que o dinheiro para você? O que você aprendeu nos momentos mais difíceis? O que você está aprendendo, por exemplo, agora? Para mim tem sido um grande aprendizado. Por exemplo, exercitar a paciência. Para mim tem sido um maior desafio esperar que as coisas aconteçam, porque eu sempre fui muito proativo, hiperativo, né? Cheguei a fazer 2, 3 cidades num dia, palestras, e agora eu ponho o pé no freio de uma vez, não é? E aí é muito difícil. O que você pode fazer hoje que vai te dar satisfação para você, para o resto da vida, para sempre? Comece a pensar sobre isso, né? Você tem vivido ou subvivido? Vamos perguntar. Viver é diferente de existir. Galileu Galilei, um homem um dia chegou para ele e falou assim: quantos anos o senhor tem? Ele falou: devo ter uns 8 anos. Cara, você ficou louco? Um homem de cabelos brancos falar para mim que tem 8 anos? Ele falou: meu rapaz, tudo que eu vivi, eu não tenho mais. O máximo que eu vou viver vão ser 8 anos. É só isso que eu tenho. A minha pergunta que eu faço para você sabe o que você tem? Porque pode ser dentro de segundos que o botão desliga e a gente deixa o corpo. Comece a pensar sobre isso, não é? Você tem vivido ou subvivido? O que tem o verdadeiro peso na sua vida? Eu gosto muito da gente fazer essa análise. O que tem peso na nossa vida? Então vamos lá. Diz que um cara tinha que atravessar uma viga de um prédio ao outro, 320 metros de altura, chovendo, fazendo frio. E aí, do lado de lá, tinha uma premiação, que era US$ 100. Quem é que aceitou fazer isso? Aí perguntou na sala a dinâmica, né? Ninguém aceitou. Aí o professor refez a pergunta. Se do outro lado, ao invés de estar uma nota de US$ 100, estivesse o seu filho de 2 anos chorando com frio e com fome, você atravessaria a viga aí? A pergunta que eu faço para você é: o que tem peso na sua vida? O seu trabalho, a sua família, os seus valores. Num momento como esse, a gente não pode entorpecer os nossos sentidos. Eu falo que nós nutrimos pelas pessoas antipatia, simpatia e indiferença. E eu nunca vi as pessoas tão só. Um amigo meu hoje, comentando comigo pelo WhatsApp, falou assim: Júlio, eu estou sentindo falta de interagir com os meus amigos, ele tinha que fazer uma reforma no apartamento dele lá em São Paulo. Ele falou assim: o que eu vou fazer lá? Eu não vou poder nem sair, deixa minha esposa aí. Então, quer dizer, estou perdendo momentos mágicos da vida e que, às vezes, a gente não pode ser indiferente a um monte de coisa que está acontecendo, não é? E que nós saibamos entender a parte franciscana de tudo isso, de exercitar a nossa paciência. Naquele filme Irmão Sol, Irmão Lua, que fala da vida de Francisco de Assis, ele fala para ela assim, quando ele volta do coma, né, que ele ficou em coma, ele fala assim: dizem que eu estou louco. Você acredita nisso? Porque agora eu converso com os pássaros. Ela falou assim: não, você era louco quando você ia para a guerra e matava pessoas. Agora não, agora você conversa com os pássaros. Então, olha que visão interessante, né? A gente precisa uma estratégia para tempos turbulentos. E como é que é essa estratégia? Ela é uma tríade. Você precisa foco em você mesmo, foco nas outras pessoas e foco no geral, pensar globalmente, agir regionalmente. O que está dando certo em outros lugares que eu posso incorporar aqui e fazer acontecer? Isso para nós é de extrema valia. Um dia um discípulo chegou para o mestre e falou assim: mestre, o que eu preciso para poder vencer na vida? Ele falou: você precisa de 3 coisas. Ele falou: quais? Ele falou: primeiro, disciplina. Segundo, disciplina. E terceiro, disciplina.
A gente precisa ter disciplina na vida para poder vencer. Se você não tiver disciplina, você não vence. Outra coisa, a gente às vezes que vive em cidades pequenas, de porte médio. Cidade pequena é assim, as pessoas gostam de saber da vida da gente, coisas que a gente não sabe. Então, nós temos três formas de ver a vida. Como nós vemos a vida, como as pessoas veem a vida e como nós achamos que as pessoas nos veem. E aí a gente comete um erro gravíssimo, não é? Quando nós estamos dando muita conotação, muita honra ao que os outros pensam sobre nós. Preocupe-se mais com a sua consciência do que com a sua reputação. A sua consciência é o que você é. A sua reputação é o que os outros pensam de você. E o que os outros pensam de você é problema deles. Porque é melhor trair ao mundo para servir a sua consciência do que trair a sua consciência para servir ao mundo. Pense sobre isso, não é? A parábola do semeador é uma parábola que me atrai muito, eu gosto muito dela, né? Quando você pensa no seu jardim e você fica lamentando, né? O erro foi as pedras, foi o solo seco, foi a semente. Não, o erro não foi nenhum desses pontos. O erro foi do semeador, porque ele jogou a semente no lugar errado. Então, no momento de crise, a gente precisa de criar, de recriar, de cocriar, de saber onde nós vamos depositar uma semente nova, não é? Evite regar o que um bom administrador não plantaria. Evite regar. Tem um autor que fala assim: as aves de rapina podem até sobrevoar nossas cabeças, mas jamais construir os seus ninhos. Kézia, um abraço. Isabela, um beijo, Kézia. Um abraço, Hugo, Maria Cecília, Rafael Nunes, tá? Obrigado aí por estar conosco, viu? Então, gente, eu acho que é por aí, não é? O que o mundo exige de nós? Faz uma introspecção analítica, uma reflexão. O que você acha que o mundo mais quer de nós? Ele quer que a gente seja inteligente como Einstein. Aliás, Einstein escreveu em 1910 que a tecnologia conseguiu ultrapassar a humanidade. Quando que a humanidade vai conseguir ultrapassar a tecnologia? O corpo é o hardware, a mente é o software. Nós temos três tipos de programa. Primeiro, o nosso DNA, a nossa carga genética. Segundo, o local onde a gente vive e a influência que a gente recebe das pessoas. E o terceiro, mais importante, autoprogramação. Então, preste atenção sobre isso. Então, o mundo quer que a gente seja inteligente como o Einstein, que a gente seja bom como o Gandhi e que a gente seja rico como o Bill Gates. Só isso. Então, é muito peso sobre os nossos ombros. A argamassa, as pilastras do conhecimento, da tecnologia que hoje nós temos, a gente não pode carregá-la como algo pesado, mas algo que acrescente para nós, que nos ajude, que nos dê força, coragem, não é? Você acha que a sua vida tem sido um manancial de bênçãos ou de dificuldades? Comece a se fazer algumas perguntas, né? Se hoje fosse meu último dia de vida, a quantas pessoas eu iria fazer falta? Se você não soubesse quantos anos você tem, quantos anos você se daria? Se você encontrasse com você quando você tinha 15 anos, qual o conselho que você daria a você para você não cometer aquele erro mais? Então, eu sou voluntário num local onde são pessoas que estão recuperando de droga, né? E a gente, ao encerrar o nosso evento, a gente bate no peito e fala assim: eu sou capaz. Todo mundo, eu sou capaz. Então, bate no seu peito e fala: eu sou capaz, eu vou vencer, eu posso. Tinha um desenho animado que falava isso: eu tenho a força, que nós tenhamos força, coragem, sabedoria, para a gente poder mudar, porque nós nascemos para dar certo. Ninguém nasceu para poder ser peso na economia da coletividade. Ninguém nasceu para poder viver de restos e migalhas. Ninguém nasceu para ser infeliz. Ninguém nasceu para poder morrer jogado numa sarjeta. Ninguém nasceu para ser um alcoólatra, para ser um drogado, para ser um estuprador. Ninguém nasceu para ser um suicida, pelo amor de Deus. Aqueles que perderam a vontade de viver, a misericórdia divina, ela existe e ela nunca, nada acontece sem a luz da misericórdia. Lembre de Santo Agostinho: ore não por um fardo mais leve, mas por ombros mais fortes. Nós temos que resistir. Tem hora que dá vontade de dar Ctrl Alt Del, dá vontade de deletar, dá vontade de desligar. E isso é para os fracos. Os
fortes combatem e os fracos abatem. E a gente tem que ser forte, não é? Olha, o poder que há em você é muito maior do que os problemas que existem diante de você. Então, bate no peito e fala: eu sou capaz, eu vou vencer, eu tenho a força, eu tenho resiliência, eu tenho coragem, eu tenho amor, eu tenho fé. E aprendo. Tem uma diferença de experiência e de vivência. Tá? Experiência é o que fazemos coletivamente. E vivência é o que fica conosco. Todos nós temos algo que a gente viveu, experienciou, que é mágico. Quer ver um exemplo? Eu tinha 11 anos de idade e cheguei em casa e o arroz estava queimado. E eu detesto comer fora da hora. Até hoje, infelizmente. Mas estou mais resiliente. Aí a minha mãe falou assim: nós vamos levar uma cesta básica para uma senhora e a moça que está fazendo o almoço para nós vai fazer um outro arroz. E eu entrei dentro do carro bicudo, não conversei com ela. Chegamos numa casa muito simples, na periferia da cidade. A hora que ela desligou o carro, uma senhora cega veio para a porta do barraco. E a hora que ela escutou o barulho do carro, ela falou o nome da minha mãe, Márcia. Falou: dona Márcia, foi Deus que mandou a senhora. E aí eu entrei dentro do barraco junto com a minha mãe. Só existia um cômodo e um fogão feito improvisado de tijolos e uma panela, onde dentro dessa panela tinha papelão, pedra e uma água com sal. Ela estava fazendo um caldo de papelão com pedra e sal para colocar no pão. Agora, pasmem os filhos. Duas crianças deficientes físicas e mentais, gêmeas, que estavam ali. Minha mãe precisou de falar alguma coisa para mim? Não. Porque a vivência que fica comigo ficou para o elo, para a eternidade da minha vida. Então, nós precisamos de ter resiliência, percepção, observação, né? Compaixão pelo outro. O que adianta? Como é que eu posso sorrir com tanta gente chorando ao meu derredor? Esse é o momento da gente mostrar que nós somos brasileiros, nós somos um só povo, uma só nação. Vamos trabalhar, mandar um abraço para Inês. Quem mais? Tá aí. Depois a gente... Joyce, né? Isabela. Bom, gente, para a gente vencer, nós temos que ter uma inteligência acima da média. E eu gosto muito de trabalhar com os nossos potenciais. A gente fala das inteligências múltiplas, né? Por exemplo, a inteligência lógico-matemática. O Einstein era um cara inteligentíssimo na área lógico-matemática. Diz que ele não era muito bom de... que são QI, QE e QS, coeficientes de inteligência emocional e espiritual. Ele era muito bom de QI, mas de QE diz que ele não era muito bom, né? Então, vamos lá. Einstein, quando desenvolveu a teoria da relatividade, um jornalista veio ter com ele e falou assim: o senhor diz que Deus não joga dados com o universo. Se é que ele existe, o que ele poderia estar fazendo antes de construir o universo? Einstein falou assim: certamente, meu rapaz, Deus estava preparando o inferno para colocar seres que se preocupam com questões tão pequenas como você. Se você quiser provar o homem materialmente falando, pega o fósforo, o carbono e o nitrogênio, que são as partículas mais encontradas no corpo humano, aglutine elas e crie um ser que ande, que fale, que raciocine, e depois questione a minha tese. Matéria é energia condensada. Vida é luz coagulada. Energia inteligente em transmutação. Vai brigar com o cara. O cara é muito bom no que ele faz. Você só será respeitado se você for muito bom naquilo que você faz. A inteligência, por exemplo, linguística. Rui Barbosa tinha 17 anos de idade e a professora de história desafiou. Ele falou assim: Rui, define em poucas palavras o que é história. Ele falou: professora, a história é uma sucessão de sucessos sucedidos que se sucedem sucessivamente na sucessão dos séculos. Ela falou: você é um gênio. Ele falou: não, o sol nunca me pegou na cama e a lua nunca me encontrou na rua. Eu estou sempre estudando. Olha a importância do conhecimento. A inteligência musical talvez tenha sido uma das inteligências mais apodrecidas nos últimos anos desse país. O país da bossa nova, do chorinho. Virar o país do funk e do rap, com todo respeito. Funk é o pior da música americana. Lá o blues, o jazz é o melhor. Nós pegamos o funk. Aliás, a palavra funk quer dizer caatinga. Talvez os senhores não saibam. Pesquise depois de onde a origem da palavra funk nos Estados Unidos. Não é? O país que teve Pixinguinha, Noel, Cartola, Dorina Barbosa, Taúfo Alves, Dalva de Oliveira, Altemar Dutra, Silvio Caldas e Nelson Gonçalves,
e com todo respeito, até a música sertaneja, ela evoluiu, né? A gente tinha grandes expoentes e o sertanejo universitário virou mais gritaria e músicas que não têm ressonância. Por exemplo, eu vou mostrar pobreza literária, tá? Nenhum desrespeito aos cantores, que eu gosto muito, mas a pobreza literária. Pense em mim, chore por mim, liga para mim, não liga para ele. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Do jeito que você me olha, vai dar namoro. Agora eu vou pegar Cascatinha, Ana. Poeira entre meus olhos. Não fico zangado, não. Pois sei que quando eu morrer, meu corpo irá para o chão, se transformar em poeira. Poeira vermelha. Música tem que ter letra, arranjo, melodia, voz e interpretação. A gente canta, a gente não grita. Quem canta com 2 tons acima acaba com as cordas vocais e aí nunca mais vai conseguir cantar igual. Faz a cirurgia e perde a voz. Até isso a gente tem que ter inteligência emocional. A inteligência espacial, por exemplo, o Dr. Pitangui, eu tive o privilégio de conhecer, de me tornar amigo dele. Que inteligência, que sapiência. Ele falava assim: eu coloco prótese no corpo, mas não tem como colocar prótese na alma. Para os amputados da alma, não tem cura para eles por enquanto, né? A inteligência corporal sinestésica, né? Que a gente vê os jogadores de futebol jogam super bem, mas vai ver a vida pessoal do cara, faz uma merda atrás da outra. Ele não tem coeficiente de inteligência nem emocional, ele é bom só na parte sinestésica, né? Aqueles outros ótimos que faziam desenhos, a parte pictórica, né? Você pega aí grandes escultores, grandes pintores, e as duas inteligências mais importantes que a gente precisa para poder se sobressair nesse mundo de grandes competições é a inteligência interpessoal, que é a capacidade de se relacionar com as outras pessoas, e intrapessoal. Interpessoal, vou pegar um exemplo da Madre Teresa, quando ela recebeu o Nobel da Paz, um homem veio testar ela, um jornalista, falou assim: a senhora não acha que o seu ato é apenas uma gota d'água no meio do oceano? Ela falou: com certeza, mas sem essa gota d'água o oceano seria menor. Né? A inteligência dentro. Quando Gandhi foi envenenado pelos pais aos 10 anos de idade, ele saiu para a rua vomitando sangue e um padre encontrou e levou e começou a cuidar dele. E aí ele, muito adolescente, muito jovem, né, sem entender a vida, ele deixou de acreditar na própria vida, ele pensava em se matar. E aí o padre entregou para ele uma Bíblia. E um dia ele abriu e caiu no Sermão da Montanha. E ele se ajoelha e faz uma oração e diz ao Cristo: se o Senhor existir, me dê um sinal, porque eu perdi minha vontade de viver. E o Cristo materializou-se dentro daquele cubículo onde ele se encontrava. E daí para frente, nós conhecemos a história de Gandhi. Olha a inteligência e saber lidar com as próprias emoções. Os meus pais desistiram de mim, mas eu não desisti da própria vida e nem do Deus que eu acredito. Né? Então, essa competência de lidar diante das intempéries, das dores. Nós, em meio a 10 milhões de espécies, nós somos os únicos que têm consciência. E, infelizmente, nós estamos na idade da pedra, na gestão das nossas emoções. Como que você lida? Vou voltar nessa premissa com você, com as suas dores. Né? Você se julga um diamante ou um cascalho? Como é que você está lapidando? Você trocaria a sua vida por um diamante mais caro que existe no planeta Terra? Tenho certeza que ninguém faria isso. Então, se valorize, valorize. 250 mil pessoas faleceram de ontem para hoje. E você acordou, sorria para a vida, diga para si mesmo: eu estou vivo, eu posso ser melhor. Hoje mesmo eu estou com notícia terrível. Meu afilhado, que eu amo tanto, está na UTI, um rapaz jovem, atleta, né? Está na UTI no Pará. Então, a gente precisa de começar a ser mais grato. Se você descobrir o seu valor, comece a se lapidar. Pare de ficar reclamando, né? Tem gente que tem que interromper a negatividade. Lembra dos dominós caindo? Interrompa, coloque a mão, interrompa a negatividade da sua vida. Quer mudar de vida, muda de sintonia, pelo amor de Deus. Não seja um peso da economia. Pare de ser um brasileiro
que seja arado que os outros têm que arrastar, seja alguém guindaste, que promova os que estão ao seu derredor, não é? Diz que tinha um homem, que ele era um malfeitor, ele matava e dizimava os povos onde ele chegava, na região da Ásia Menor. E ele chegou e foi matando os líderes das tribos. E chegou numa tribo onde o mais famoso guru existia lá. E aí ele disse: dizem que você é o homem mais sábio de todos os vilarejos que aqui se encontram. Então, você está diante do homem mais poderoso que você conheceu. E eu vou dar direito de você fazer o seu último pedido antes que eu te mate. Faça o pedido. Ele falou: nossa, se eu estou diante de um homem tão poderoso, eu gostaria de fazer o meu último pedido. Vá ali com a sua espada, corte o galho de uma árvore e traga para mim. Aí ele falou: é simples. Com um único golpe ele foi lá e cortou o galho da árvore e entregou aquele sábio. Aí o sábio disse para ele assim: antes que você me execute, que você me mate, que você acorte a minha cabeça, que ceife a minha vida, por favor, coloque esse galho de volta na árvore. Aí o malfeitor, né, disse: mas isso é impossível. Ele falou: então não estou diante do homem mais poderoso que eu conheci. Eu estou diante de um verme, porque você só tem a capacidade de destruir, não de edificar. Pode me matar. Isso é grandeza. O poder nosso não é o poder de destruir, não é o poder de ódio, não é o poder de ceifar vidas, sonhos e oportunidades. O nosso poder é de ter as mãos generosas, calejadas pela enxada do bem. É isso que faz com que nós venhamos a ser diferentes no planeta Terra, nivelar por cima e não por baixo. A sua vida é uma vida intensa ou vida extensa. Porque tem gente que quer viver 20 anos em 5 minutos. E não entende que o processo da vida é homeopático. Cada dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. A viagem mais longa é empreendida metro a metro. Tudo tem um tempo cronológico para que as coisas aconteçam. E às vezes a gente não entende esse mecanismo da vida, de aprender a sofrer com resignação, de não ser uma pessoa que carrega a morte nos olhos, não é? Eu tive um acidente de moto e eu tive que reaprender a andar. Eu tive que operar, eu convivo com as dores 24 horas. Eu fiquei hoje praticamente acamado o dia todo para poder estar fazendo a live para vocês. Eu viajei ontem, fiz 4 cidades e forcei muito. Então, fiquei o dia inteiro acamado para estar aqui falando com vocês. E com muito prazer, com muita alegria, com muita satisfação, né? Então, a gente tem que transformar o negativo da nossa vida em positivo, deixar de praticar vitimismo, deixar de achar que nós somos melhor que os outros e a gente não pode sofrer. Todos nós estamos aqui. A gente precisa de ter uma capacidade de entendimento, de não só ler as linhas, mas ler as entrelinhas. A gente ser resiliente, saber conviver com as nossas perdas. Olha o tanto de gente que a gente gosta que foi embora no Covid, nesses 6 meses. Nossa, dezenas de pessoas que eram importantes. Eu quase perdi o meu melhor amigo em Jataí. Ele ficou em coma 14 dias. Graças a Deus ele recuperou. Foram 14 dias horríveis. É um cara que eu converso com ele quase todo dia. Eu pensei: meu Deus, será que eu nunca mais vou conversar com o Tarcísio na presente vida? Então, eu vivi um momento também de deixar de acreditar. Eu estudava em Ribeirão Preto e era muito jovem e comecei a ter ideia fixa de suicídio. Eu morava no 7º andar e comecei a ter pensamentos negativos. E tinha uma menina que morava de frente ao meu apartamento chamada Mônica. E ela falou: Júlio, vamos visitar o lar dos idosos? Eu falei: vamos. Chegamos na entrada, mais de 100 cadeiras de rodas, de pessoas abandonadas. É um lar onde as pessoas jogam seus idosos, pessoas que não vão visitar seus familiares que estão velhos, né? Então é muito triste a cena. Mais de 300 idosos naquela época, né, em 87. E aí chegamos, andando pelos corredores, aquele cheiro de urina, né? Por mais que se limpe, as pessoas estão sempre urinando, defecando, muitas delas sem consciência, às vezes, né, com Alzheimer. E aí chegamos naquele corredor e ela falou: nós vamos visitar um amigo que eu venho sempre sábado visitar. Cheguei lá, um senhor cego, canhoto, tocando violão, com as unhas bem grandes.
E aí eu falei para ele que eu sou mineiro, de Tuiutaba, Minas Gerais. Ele falou: a minha falecida mulher era de Campina Verde, uma cidade próxima daqui, né? E aí, depois de um diálogo ali de meia hora, 40 minutos, ele bateu na minha perna e falou assim: meu anjo de guarda mandou te dizer que mesmo cego, sozinho, sem ninguém nessa vida, eu tenho um prazer imenso de viver. Não perca a sua vontade de viver. E aí eu lembrei de Francisco de Assis. É dando que se recebe. Eu fui lá para poder levar uma palavra amiga e foi ele que me consolou, ele que me deu alento e esperança para eu continuar acreditando que o bem vence o mal, que as trevas não vencem a luz e que Deus é poderoso diante de todas as dores e dúvidas e incertezas. A gente vai vencer, a gente vai avançar, né? Então, nesse momento, nós nunca precisamos tanto ser brasileiros generosos. Eu, quando morava aqui na minha cidade natal, desculpa o improviso, tá, gente? Eu estou na casa dos meus pais e não estou no meu escritório em Goiânia, Goiás. E eu fazia uma sopa num bairro chamado Gardênia. E a gente levava dois tambores, né, bem grandes, aqueles profissionais, aquelas panelas profissionais para poder fazer a sopa. E o primeiro dia que nós fizemos nesse bairro, uma criança tomou 4 pratos de sopa e ele começou a desmaiar. Ele suava. E aí eu falei: meu filho, por que você comeu desse tanto, meu filho? Aí ele olhou assim para mim e falou assim: tio, é porque à noite eu não tenho comida lá em casa. Aquilo cortou meu coração, né, de saber que aquela criança não tinha uma janta. Aí, a partir daquele dia, eu falei para todo mundo: trazem os caldeirões, que depois que vocês comerem, vocês podem levar o caldeirão para casa de sopa, para vocês, para os seus irmãos, para os pais, né? Então, é importante que a gente saiba estender as nossas mãos, porque é de extrema valia que nós entendamos e possamos ler as entrelinhas que a vida de todos nós nos coloca em testes vivos para a gente poder compreender a dor do outro, né? O sofrimento, ele é inevitável no planeta Terra. A gente precisa de 3 credenciais: a da dor, do amor e do trabalho. A dor é inevitável. Agora, o cultivo da dor é opcional. Para de ficar cultivando feridas, né? E esperar, talvez, uma felicidade aqui que ela não exista. Nem a ciência, nem a arte, a filosofia, a religião conseguem de fato salvar o homem do vazio da própria vida. Muita gente, ele é cristão sem o Cristo, ele só tem os bens e as posses materiais, mas ele não consegue entender que simplicidade rima com felicidade. Né? Se você pegar tantos atores de Hollywood, tantos cantores que tinham tudo e morreram de overdose: Elvis Presley, beleza, dinheiro, poder, fama e glória, e morre de overdose. Você pega um Michael Jackson, um fenômeno igual aquele, que morreu com 49 quilos, né? Você pega o Robin Williams, um dos atores mais fantásticos que eu conheci, né? Que a gente viu de Hollywood, que filmes maravilhosos que ele nos deu de presente, né? Aquele O Amor é Contagioso, do Pat Adams, né? E tantos outros. Então, que nós saibamos entender que a gente tem que resistir, que a gente tem que ter uma capacidade diferente, porque às vezes, olha, a vida vai fazendo isso com a gente, ela vai amassando, ela vai triturando, e você vai perdendo o sentido da própria vida. Sabe o que acontece? Se você pegar uma folha sem ser amassada, ela balança, ela tem um barulho diferente, ela faz um barulho, vibra, mas quando você amassa, ela para de vibrar. Então não permita que as pessoas façam isso com você, que você consiga vencer todas as barreiras, aceitar os medos, as inseguranças, as dúvidas, as intempéries do caminho, não é? E saber ter maestria emocional, para nós, é de extrema valia. E eu queria agradecer aqui muita oportunidade de estar com vocês, de poder direcionar a minha fala. Desejo que vocês cresçam profissionalmente, tá? Mandando um abraço aqui para todos que estiveram conosco, né? Diz que na vida não é quantidade, é qualidade, que é o que importa. E agradecer muito, mais uma vez, a Pontalina,
de poder, mesmo virtualmente, levar o meu coração até vocês e deixá-los com uma reflexão que nós temos que depositar nossa folha de serviço aos pés do Criador, na alfândega do plano espiritual, todos nós. Alguém algum dia vai perguntar assim: o que você fez dos talentos que te foram confiados? Será que haverá prantos e ranger de dentes? Ou será que você tem a consciência tranquila do seu dever retamente cumprido? É isso que eu desejo a cada um de vocês. Desculpe, eu estou com uma dor de nível 7, 8 hoje, né? Então, tentei dar o meu melhor com vocês aqui e agradecer de coração a oportunidade que o Clube dos Diretores Logistas me confere, com toda a equipe de vocês, de poder falar mais uma vez. Agradecer o Júlio César. Julião, obrigado por todo o suporte que você me deu, tá, irmão? Você é gente boa pra caramba. Todo Júlio César costuma ser quase gente boa. Viu? Obrigado por tudo e que vocês tenham uma vida próspera, de muito crescimento, de muito ganho. E é bom que na vida a gente tem que ter o ganha-ganha. Eu ganho e vocês ganham. E o homem mais feliz vai ser sempre aquele que deixar o mundo melhor que ele o encontrou, tá bom? Então, coloquem a cabeça no lugar de que a gente vai vencer, a gente vai superar. E todo homem precisa de ter dentro dele a certeza inabalável de que, lembra da imagem de Jesus caminhando sobre as águas? Guarde essa frase: Deus tem estradas por onde o mundo não tem caminhos. Que um horizonte novo surge em nosso Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, celeiro da humanidade. Esse país que tem a maior nação católica, a maior nação, uma das maiores nações evangélicas, a maior nação espírita, convive muito bem com as diversidades, que nós somos um país que alimentamos 1 bilhão e 400 milhões de pessoas no planeta Terra. Ninguém segura nós. Nem o Covid, nem os vírus, mesmo eles que possam estar temporariamente deixando a gente inseguro. Nunca nos esqueçamos que nosso destino é crescer, florir e frutificar. Um forte abraço, um beijo no coração de cada um e fiquem todos com Deus. Muito obrigado.